Esperar o doutor Marcelo Serrano entrar aqui pra gente falar de futebol. Ele entrou. Ó, quem quiser printar, pode printar e ouvir o seguinte. Vai ser um dos maiores treinadores dos Estados Unidos. Se eu ficar aqui também, vamos ver, né? Depois você me liga, vai para a Europa, fica nos Estados Unidos. Não, vamos ficar quietinho nos Estados Unidos. A vida tá boa. Tá, a família tá bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Aqui é igual todo mundo, de quarentenas. E começou a abrir as coisas aqui em Miami agora. Abriu hoje, abriu um pouco das coisas. Tudo muito regrado, né? Como americano é. Com respeito, com distanciamento, com máscara, com número de pessoas dentro das lojas, mas os caras estão voltando para a economia, né, cara? Porque senão, sei lá o que vai ser. Mas é o que eu falo, cara. Abriu, legal. Eu não preciso sair de casa, velho. O que eu vou caçar na rua? Vou ficar quietinho em casa, eu não sei o que. Então, assim, eu acho que a gente até brincou aqui mais cedo. Eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que a gente tem que respeitar a vontade de cada um. Eu acho que o Papai do Céu deu pra gente um negócio que chama livre-arbítrio. Então, se o cara te falar que você vai morrer e você quiser ir para tentar morrer, ninguém pode segurar, né, cara? É isso, né? Tem que respeitar a individualidade de cada um tem a sua história aí, tá sofrendo, não tá sofrendo. Tomara que acabe logo, meio, né? Justamente. Cara, essa live com o Marcelo, a gente até conversou no dia que eu falei pra gente fazer a live. Ele falou, cara, mas eu não aguento mais falar de MLS. Eu falei, não vamos falar de MLS, não. Vamos falar do que a gente acha que é importante para a formação de atleta. O Marcelo vai contar um pouquinho da história dele. A história do Marcelo é uma história bem legal. O Marcelo está aqui nos Estados Unidos, ficou aqui muito tempo, aí voltou para o Brasil, chegou lá no meu escritório. Abração, Ti. Chegou lá no meu escritório, falei, você é maluco, velho? O que você está fazendo aqui? Aí ele falou, não, vou ser treinador aqui no Brasil, e não sei o que. Eu falei, cara, o cara é maluco, o cara é cheio de proposta para ficar nos Estados Unidos e tal. E nós vamos trocando ideia aqui, conta um pouquinho da sua história e a gente vai... É bem descontraída, só para a gente fazer a galera entender um pouquinho de futebol. E o bom também é que a sua profissão é dentro da formação de atletas, né? Eu acho que o empresário ele faz parte da formação. Quando os jogadores, que a gente já trabalhou junto com alguns jogadores, eles fazem... Não tem ainda a noção do que é ser um jogador profissional, tem que ter muito foco, muita resiliência. E quando o cara foge um pouquinho do trilho, o empresário ele funciona mais como o pai do atleta, do puxão de orelha. E eu gosto de trabalhar assim com os empresários, né? É por isso que a gente está conversando esse papo. Empresário, para mim, é uma necessidade do futebol para tomar conta não só da carreira agora, mas do futuro do atleta. E eu acho muito legal o trabalho que é desenvolvido e tem muito atleta que, infelizmente, talvez não tenha um pai em casa, como que é a realidade, né, do nosso país. É o que eu falo, né? Às vezes as pessoas me perguntam se o pai tem que participar, se o pai tem que... Eu falo, cara, eu tenho atleta que tem pai que participa, eu tenho atleta que tem pai engenheiro, eu tenho atleta que tem pai médico, e eu tenho atleta que o pai dele tá lá em Bangu 1. Como é que você vai fazer o pai do menino que está em Bangu participar? Eu acho que não desvalorizando ninguém, mas essa pessoa não tem a mínima condição de ensinar para o filho o que é valor, o que é caráter. Realidade, né? E não está presente no dia a dia, né? Então, eu acho que cada caso, e eu acho que isso é um negócio muito legal da profissão de agente, principalmente na parte que eu gosto muito, que você sabe, que é o de realmente pegar os moleques e mudar a vida dele ali. Nós vamos contar a história lá do nosso jogador, o talento. Vamos, o talento.
Mas mesmo isso, cara, eu acho que assim, que brilha meu olho de fazer, né? Que eu falo para todo mundo. Eu acabei de mandar uma mensagem pro Thiago Ribeiro aqui, que tá na live. O Thiago falou: cara, monta uma operação. Eu falei: tio, eu já achei o jogador, velho. Monta a operação assim, me entrega ela pronta, chega, não sei qual é. E, cara, eu acho que assim, é muito legal, porque ele conhece o mercado dele, eu não conheço. Então, assim, o que eu acho, cara, que o agente, ele é geralmente, se não for o segundo pai, ele é o. Ele vai ser sempre um membro da família, porque a gente vai participar do contexto dele, sei lá, por 10, 12, 15 anos. E aí você vai seguir a vida, ou ficar amigo, ou não vai ficar amigo, ou cada um segue seu caminho depois, ou você trabalha 1, 2 anos, 5, 8, vai embora. Então, assim, eu acho que isso é o gostoso da profissão, né? Eu acho que a nossa profissão dá essa condição de mexer muito com gente e com todos os tipos de gente, né? E como o Exato. futebol é uma coisa que é muito difícil, né? O que você falou da resiliência, para mim, é fantástico. Eu falo, às vezes as pessoas brigam comigo. Cara, a chance do Danielzinho, meu filho, ser jogador de futebol é bem próxima de zero. Ah, Né? mas por quê? Porque ele não sabe jogar? Não, ele até joga a bola direitinho. Mas qual que é a chance de eu tirar ele da frente do videogame dele ali, que ele tá falando com 4 amigos, com não sei o que, vai falar agora, você vai treinar de manhã e de tarde. É mesmo. Você não vai para a escola, ou vai estudar à noite, igual no Brasil, né? Vai estudar à noite. Ele falou: pai, você tá de sacanagem, você trabalha o tempo inteiro mesmo para fazer isso comigo? Você quer me sacanear? Ontem eu estava na casa do Cléber Gladiador, né? Para quem não sabe, ele joga aqui na nossa equipe. E a gente estava discutindo justamente isso. O Cléber, todo mundo acha que ele tem aquela fama de bravo e tudo. O Cléber tem um coração maravilhoso. E a gente estava discutindo desenvolvimento de jogador. Que ele, no futuro, tomara que ele seja um grande treinador, ele está começando a treinar atletas de escolinha, atletas de base, a gente discutindo isso. Ele falou assim: não importa técnica, importa tática. No começo é aqui, ó, tudo é aqui. Eu falei assim: perfeito. Se o atleta entender que ele vai ter dias ruins, vai ter dias bons, vai ter dias médios, o dia é dia para qualquer um. Mas você tem que trabalhar todo dia, não importando o seu estado, o que o mundo vai te colocar para baixo. Quantos jogadores que a gente viu, quantos jogadores perdidos, que são talentos, né? Jogador que a gente já trabalhou junto com alguns em conjunto, que não deu certo porque a cabeça é fraca. Não, hoje até eu respondi umas perguntas no Instagram. E aí uma das perguntas foi um jogador meu para me sacanear, que você conhece, o Sabino. Perguntou para me sacanear. Fala os 5 melhores jogadores que você tem. Eu falei: não, eu vou fazer diferente. Eu vou falar 3 melhores prospectos que eu tive na minha mão e que não viraram. Aí eu falei: você, o Jefferson e o Vitão. Cada um por um caminho. O Jefferson, 3 filhos, 5 filhos com 3 mulheres diferentes. A mãe tinha 3 filhos com 3 pais diferentes. O pai era presidiário, o irmão traficante, o outro irmão clonava cartão de crédito. O caminho para dar certo, eu falo que tinha que juntar Marte com Vênus e Saturno para dar tudo certo. Mas é um atleta que saiu daquela revista, na época era melhor, como é que chama? Ele era um dos melhores jovens, ele era uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Cara, eu falo para todo mundo, ninguém vai conhecer, assim, a galera, mas eu falo para todo mundo. Ele era o Neymar da geração dele. Era mesmo. E quando eu peguei ele para trabalhar com ele, você falou assim: você é louco, né? Eu falei assim: de louco cada um tem um pouco. Não, e aí eu lembro que você me ligou, acabou o primeiro treino, acho que era um jogo de treino, você me ligou e falou o seguinte: Daniel, que jogador é esse? Eu falei: não, isso tudo que você está me contando eu já sei. Agora vamos esperar o que vai acontecer. E aí, esse é o caminho. E ali a gente tentou de tudo. A gente trabalhou, tirou da favela, tirei a família da favela, colocamos numa casa, alugamos uma casa, fizemos todas as coisas, não só... Psiquiatra, psicólogo. Não só pelo futebol, claro que pelo futebol também, porque ele era um atleta que podia dar uma porrada louca, mas pelo social. Por não perder um cara pelo negócio. E outro dia, cara, eu recebi uma foto, ele sentado na beira do campo, na várzea, fumando um cigarrinho, tá jogando várzea, ganha dinheiro do campeonato da várzea lá, do pessoal da comunidade, ganha dinheiro. E aí você fala: cara, e aí? Eu lembro tudo. E aí você pega os meninos
você pega os meninos que não tinham o talento que ele tinha, e vários viraram. Vários. Eu lembro um amistoso que eu coloquei ele é um meia clássico, né? Eu coloquei ele de ala, eu estava no 3-5-2, eu coloquei ele de ala, e eu falei assim, ó, você vem entrando como surpresa. Primeira bola que ele pegou, cara, o zagueiro deu uma bola para ele que já estava toda torta. E veio 3 caras, falou assim, um dos 3 vai roubar a bola. Ele no receber, quando ele teve a recepção, ele já tirou a bola toda quadrada, num espaço mínimo, que tudo é espaço e tempo, e ele tirou com a maestria, deu chapéu nos 3 caras, e no segundo lance, colocou 9 na cara do gol. Eu falei, que é isso, cara? Que habilidade. Ele era sobrenatural, cara. Ele era... Porque tiveram outros que jogaram com ele, por exemplo, o Ramon, que jogou com ele, também era sobrenatural. Mas o Ramon ainda teve, o Ramon ainda teve a chance de ficar rico. O Ramon foi pro CSKA, Corinthians, teve uma venda violenta, ficou muito bem financeiro e depois se embaralhou. Mas o que eu falo para todo mundo, cara, é que uns dão mais trabalho, outros dão menos trabalho. Né? Outro dia eu fiz uma live com o Léo Veloso, cara. Cara, o Léo Veloso era um atleta que ele tinha todas as chaturas dele de cobrança, de não sei o quê, de tal, porque ele conhecia, né? Ele era um cara que era bem instruído, de família tal, tanto é que hoje ele é um construtor. E tinha um atleta igual o Jefferson. Aí tinha atleta igual o Sabino. Aí tinha atleta... Então, cara, e aí você tem que moldar, e aí isso eu aprendi um pouco com você, até um dia que a gente sentou e conversou. A gente tem que moldar cada ser humano e tentar ajudar aonde a gente puder ajudar. Só que hoje, e aí eu não sei se por ficar mais cascudo ou se você vai perdendo. Acho que o coração você não perde, mas aí você começa a perder. Hoje eu tenho na minha equipe quem faz essa parte toda para mim, cara. Eu faço, eu cuido de alguns atletas, só que os atletas que eu vejo que vão ser agoniantes, cara, eu não quero criar vínculo, cara, porque a gente sofre. A gente sofre. Você me conhece como treinador, né? Eu sempre quero ajudar as pessoas também, né? Mas dentro da experiência vai passando os anos, você tem que colocar um limite, porque senão a gente começa a nos prejudicar, né? Então, tipo assim, todos os jogadores que eu trabalho falam que eu sou... Ó, Marcelo, você tem mais paciência. Eu acho que eu tenho mais a resiliência de querer ajudar alguém. Mas hoje em dia eu coloco um limite nos processos, porque senão a gente se perde, a gente não consegue ajudar todos, né? E o atleta, muitas vezes, precisa desse não. Porque ele sempre vai receber o nosso sim e nunca vai... A realidade tem que mudar o comportamento, né? Então, muitas vezes, falando não, pode até ajudar o atleta na formação dele e falar, putz, esse cara que é gente boa tá falando não para mim, depois de um tempo que ele falou. Tem vários casos hoje que eu falo não. Aí o cara, pô, mas deu só um não. Eu falei assim, não, eu tô te dando não já tem 6 meses. É você que não acreditou. Então... Eu acho que você está certo. É a experiência, que a gente vai ganhando experiência, e a gente sabe que a ferramenta futebol é um mundo muito, muito complicado de trabalhar. Só os fortes mesmo conseguem sobreviver. Ainda mais num país nosso como o Brasil, que a competitividade é muito alta em todos os setores. Se você não for bom de serviço, meu querido, a fila anda e você não consegue... Eu acho que não é tão difícil você chegar no patamar. O difícil é você manter. E manter, Então, é assim que eu vejo. vejo. É o que eu falo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, cara, mas tem 18 anos que você trabalha com futebol? Eu falo, tem 18 anos que eu trabalho com futebol. Cara, e faço o que eu gosto, faço do jeito que eu acredito, do jeito que eu tenho dentro dos meus princípios. E não quero mudar, cara. Assim, não tenho... amanhã a gente pode dar 1, 2, 3 porradas, ter jogador na seleção, ter não sei o quê, ter jogador na Inglaterra. Claro, é isso que eu quero. Só que, cara, meus valores vão ser os mesmos, meus princípios vão ser os mesmos. Eu não quero... Você viu a nova série do Michael Jordan que está passando? Então, acho que no episódio 8, ele falou que o preço de uma liderança existe, né? E a liderança vai em cima dos valores. Então, as pessoas falando, você puxou demais o time. Mas se ele não puxasse o time, meu querido, o time não ia ser campeão, não. Então, ele chegou assim, se eu sou o cara para puxar esse time, eu vou puxar.
E Sim. tem o preço da liderança. Tem muita gente que gosta de mim e tem muita gente que não gosta de mim. É o preço da minha liderança. Cara, Marcelão, e eu falo para todo mundo, isso é a vida, né? Eu brinco que as pessoas o seguinte falam, você vai acreditar num princípio, só responder a Érica um pouquinho ali, Érica, tem uma turma boa, tem o João Pedro que está no Cali, jogou na seleção, o Nicolas, goleiro, está na Itália, o Ricardinho foi 8 anos, destaque na Suécia. Tem mais ou menos um bocado, depois eu te mando no particular, porque senão a gente perde o foco. Mas o que eu falo para todo mundo, cara... Tem muito amigo nosso aí, O Fabricinho tá aí, o Cássio, Guilherme, Cássio, meu do treinador, Guilherme, tá todo mundo, tá bem, tá boa a live. Mas o que eu falo, cara, é que o futebol em si, a gente vive no... Eu falo que quem é da nossa geração conhece, é aquele desenho do Fantástico Mundo de Bob, né? Então tem um mundo paralelo ali do futebol, que todo mundo acha que é só glamour, que é só alegria, que o treinador, o cara só vê o Ferguson, o Guardiola, aí o cara não sabe que o treinador para chegar um dia carregou bola. E eu falo isso para todo mundo, é a mesma coisa o agente. Eu já tive que carregar jogador que hoje eu falo, filho, pega o Uber aí e vai com Deus, eu não vou te carregar. E é isso, cara. O desenho é isso, é a experiência, eu acho que é a maturidade. Mas eu acho que uma coisa que eu prezo muito, que é muito legal, e que a gente tem muito, eu e você, é a sinceridade. Tem que ser honesto, cara. E assim, não, e sinceridade no sentido seguinte: o dia que eu tô feliz, se eu achar que você fez um negócio que eu não gosto, eu te falo. Se você achar que eu fiz um negócio que eu não gosto, você me fala. E aí, cara, botamos uma pedra, pedimos, quem tiver que pedir desculpa, pede desculpa, e acha, e acabou. E eu acho que isso, é por isso que dura. Quer dizer, você é um cara que está no futebol há quantos anos? Profissional ou em... Não, tudo. Desde quando você jogou no... Pô, cara, eu cheguei no Vila Nova, que sou de Nova Lima, né? Com 13, 14 anos, eu já joguei no infantil. Aí eu fui para o Atlético Mineiro, no infantil também, com 14, 15. Desde 13 anos, então, de alto rendimento, né? E é o que eu te falo. E as pessoas acham que, não, mas o Marcelo se deu bem. Está nos Estados Unidos hoje, é treinador de uma franquia. Aí houve aquela frase que eu adoro, mas ele deu sorte. As pessoas deu pulo para ajudar, mas não deu como que a gente toma, né? Não, e aí eu falo, por exemplo, vamos contar a historinha. Aí, só para completar, ele chegou no escritório, você treinador, o pessoal do Mamoré estava lá no meu escritório um dia e falou assim, cara, vamos montar um projeto lá no Mamoré, em Patos de Minas? Eu falei, cara, vamos. O escritório do Belvedere, né? Era o Belvedere ali. Eu falei, eu já tenho treinador. Espera aí que eu vou ligar para ele, ele vai vir aqui, vocês vão fazer. Aí chegamos, fizemos uma entrevista, conversa. Vai ser o Marcelão. Marcelo Serrano vai ser treinador do Mamoré. E Mamoré é uma cidade muito rica. E Patos de Minas, né, é uma cidade muito rica, né, cara? Então, Patos de Minas é em Minas, para quem não sabe, é uma cidade rica, cidade de milho. E aí os caras, uns fazendeiros, juntaram lá e falaram, vamos fazer futebol. Eu falei, vamos fazer futebol. Contrataram a gente para dar assessoria. Bora. Vai para lá, Serrano. Monta o time dali, monta daqui. Chega um jogador, não transfere o outro. A transferência não vai, não paga. Primeiro jogo. Com quantos jogadores você foi pro jogo? Eu acho que foi 13 e o meu goleiro reserva era o ponto esquerdo, numa Taça Minas Gerais. E o outro que estava no banco, ele estava o quê? Ele estava com a perna quebrada e o outro com o menisco estourado. Aí, cara, o Marcelo joga o primeiro jogo. 2-1, quase que a gente ganha. Cara, então assim, e é isso que eu falo, cara. As pessoas, o glamour do futebol, as pessoas acham que é assim, que é tudo muito lindo, né? Que só tem o cara descendo do ônibus com aquele fone na orelha, balançando, o motorista abre a porta para você, o roupeiro põe sua chuteira. Então, cara, nesse dia, o dia que você me ligou, eu lembro até hoje, cara. Você me ligou e falou, cara, não dá para ficar aqui. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, escuta, mas eles vão te ligar aí, escuta a entrevista. Aí eu falei, nossa. Pô, pelo amor de Deus, cara. E desse time saiu o Vilmar, que foi um atleta que eu vi, falei, cara, esse menino é bom. Ele foi para a Suécia, hoje eu acho que ele estava
Ele tá bem, eu acho que no Caxias. O Caxias ganhou o primeiro turno, né? Isso, tá no Não, ele é Caxias. titular do Caxias. Pô, o menino, bom jogador, acho que tinha 18 anos. Então, olha pra você ver, a formação, se você desenvolver o esporte no Brasil, se você desenvolver uma estrutura, um projeto bom, você forma jogador, cara. Só que a ganância, muitas vezes a pessoa não sabe tocar o futebol, aí tem a vaidade do diretor, né? Quer conhecer o verdadeiro homem, dê poder e dinheiro a ele. A vaidade, vou tocar o futebol. Meu querido, você não sabe tocar futebol, não, né? Se Cara, formar, eu falo uma coisa, os sucesso, caras cara. ficam loucos comigo, que eu falo uma coisa que todo ano a gente faz um projeto de cogestão de base, né? E aí eu fiz 2 anos lá com o Elmo, que puta, sucesso absoluto, a gente tem 10, 12 jogadores espalhados em time grande e tal. E aí eu fui para a reunião para a gente fazer o projeto de igrejinha lá no Sul, que aí tem jogador comunitário e tal. É com passaporte, né? Aí fui para a reunião, cara. Cheguei pro presidente e falei assim, aqui, ele, não, vamos fazer o projeto de 5 anos. Falei, presidente, o projeto tem que ser no máximo de 2. Ele falou, por quê? Falei, pelo seguinte, a hora que a gente fizer os 2 primeiros anos, e você vê a gente vendendo jogador, colocando jogador, eu não sei o senhor, mas vai ter alguém na sua diretoria que vai achar que é capaz de fazer. E vai falar, cara, a gente está dando dinheiro para esses caras, a gente pode fazer sozinho. E vai querer morrer. E é cíclico, e é normal isso, cara. O cara quando vê o Marcelo dando treino, o cara fala, não, isso eu consigo fazer também. O cara, quando me vê negociando um jogador, o cara fala, isso eu consigo fazer também. Cara, você pode até conseguir, mas você vai aprender, vai tomar porrada, vai sair Eu do acho, caminho. eu acho que você consegue fazer em um dia. Agora faz em 365 dias vezes 10 e o jogador, por exemplo, na profissão de treinador, pô, ele sabe que você tem bom caráter, ele sabe que você tem conhecimento técnico, ele sabe que você sabe formar uma equipe. E não é só isso, não. Você tem que vencer. Ele sabe que você é vencedor, né? Tem que ganhar título, cara. Não é fácil. Não é fácil, demora muito. Por isso que as pessoas que chegam e continuam, essas pessoas têm que espelhar, entendeu? Mas conta pra galera um pouquinho da sua experiência no Brasil, que você trabalhou na seleção, com o Ney. Você até comentou a história, né? Você falou assim, você é louco, voltando dos Estados Unidos. A minha primeira experiência, eu era jogador profissional aí no Brasil, eu estava no CRB e meu parceiro era do Vila, né? Aí eu já estava fazendo educação física na época. Aí quando eu voltei, eu falei, cara, futebol, eu acho que uma das características que eu tenho, que você conhece bem, é sempre pensar na frente, né? É ter uma visão ali na frente e pensar um pouquinho na frente do momento que eu estou passando. Olha o seu volante, lembra do seu volante? Luciano, Negão? Eu lembro. Um abraço, Luciano. Entrou aqui também o Amauri, né? A Mauri lá Um abraço, Amauri. da 10. Então, tipo assim, eu vim para os Estados Unidos querendo educação, né? Eu lembro que um amigo meu chegou e falou assim, Marcelo, você está estudando, você está jogando bola, a melhor educação nos Estados Unidos. Aí eu sempre querendo o melhor, falei, então eu vou para os Estados Unidos, então. Vou estudar. Um amigo meu chegou e falou assim, um pouquinho da história, né? Mas você não sabe falar nada de inglês, não. Eu falei assim, mas educação, eu tô indo lá para aprender. A resiliência, né? Se é para aprender, eu vou aprender, meu querido. Não importa como. Então, eu tive essa oportunidade de vir. Eu fiquei 7, 8 anos aqui no mercado dos Estados Unidos. Cheguei sem falar inglês. Os pulos, né? Quando eu cheguei na seleção dos Estados Unidos na primeira vez, é tudo maravilha. Mas e os 7 anos que eu passei para chegar, e eu não sabia nem falar a língua quando eu cheguei aqui, né? E dentro desses 7 anos, cara, consegui formar na educação física, na psicologia, fui fazer mestrado, porque aqui a educação, se é melhor, eu vou tentar chegar no último nível. Aí eu fiz mestrado em treinamento esportivo, fiz mestrado em psicologia do esporte, que eu virei psicólogo também. Então essa é a minha história aqui dentro do país. E ao mesmo tempo me auxiliando como treinador, né? Me formando como treinador aqui dentro. E nesses 8 anos eu consegui chegar na época no processo de seleção dos Estados Unidos, e foi aí que eu voltei para o Brasil, que você acabou de novo. Mas foi aquela ideia minha de pensar no futuro. Falei assim, eu estou em uma boa situação nos Estados Unidos, eu concordo, mas muitas pessoas me criticam por falar a verdade. Os Estados Unidos ainda não é uma cultura onde que é igual a cultura brasileira, a cultura mundial no futebol. Não é. Não, de jeito nenhum. Tem treinadores bons aqui, mas não são bons que tem no resto do mundo.
É o que eu penso. Se eu estou certo ou errado ou não. Não, e aquele ano era que ano? Pô, nós estamos falando, quando eu voltei para o Brasil, foi 98, cara. Então, assim, Né? 2008. 98, não, desculpa, 2008. Nós estamos falando do seguinte, 12 anos atrás. Hoje aqui, você imagina o seguinte, de 2000, e eu falo para as pessoas não entendem, cara. Eu lembro a primeira vez que eu fui ver MLS, eu não consegui ver 15 minutos do jogo. Eu falei, não, vocês estão de brincadeira. Isso é futebol profissional, vocês estão de sacanagem. E hoje o jogo é outro jogo. Eu acho que hoje eles entenderam o processo de formação. Eu acho que eles entenderam de tudo. E assim, é uma liga que só tem a crescer. Mas, ao mesmo tempo, quando você foi... Eu lembro até que você falou o seguinte. Você vai lembrar, não sei se você vai lembrar. Você falou assim, não, mas eu vou passar um tempo aqui, vou fazer um trabalho legal nos times legais e vou voltar para lá, mas num posto maior do que eu poderia chegar agora. E aí você foi, trabalhou no Brasil, aí você trabalhou com o Ney, seleção. Foi 8 anos, né? Então, esse foi o intuito mesmo. Aí eu fui para o Brasil para me reaprender um pouco sobre o futebol. Os 9 anos que eu fiquei, 8 anos, 9 anos que eu fiquei aqui nos Estados Unidos, tudo bem, eu ganhei educação fora do campo, mas ser jogador não é o suficiente. Você desaprendeu o futebol. Eu falei, eu vou ter que ter... O ambiente é tudo, cultura é tudo. Eu tenho que voltar para o meu ambiente, que é campeão mundial, e eu vou ter que ter sucesso ali. Se eu quero ser o melhor, eu quero ter sucesso ali no ambiente, que é difícil, cara. Né? E depois aí do Mamoré, que foi a primeira oportunidade, que foi a indicação sua, eu fui para a Seleção Brasileira logo em seguida. Né? Logo em seguida. Onde o Mamoré, o camisa 11, era o segundo goleiro reserva, e já tendo a possibilidade de seleção, fiquei na seleção quase 3 anos. Então, tipo assim, já foi uma amostra que o que eu estava fazendo estava certo, né? Eu acho que a vida vai te dando, ao mesmo tempo que você está num trabalho ruim, talvez você questiona você mesmo, da sua formação, ter paciência se você tiver os valores corretos, se você é uma boa pessoa, e você tem que ter um conhecimento técnico também muito grande, né? Então, a experiência no Brasil foi Seleção Brasileira, Joinville, Curitiba e Bahia, antes de eu voltar aqui para a seleção dos Estados Unidos. E o que te trouxe para os Estados Unidos de novo? Mais a qualidade de vida, tá? Né? No Brasil, eu estava em ascensão. Quantas vezes a gente conversou sobre propostas e tudo, né? E eu falava, não. Não. Deixa eu ficar quietinho aqui, que daqui a pouco eu estou voltando para os Estados Unidos. Eu queria trazer minha família de volta, e aqui é um lugar onde você pode trabalhar no futebol e tomar conta da sua família, né? Só que aqui tem coisas boas e ruins. Dentro do futebol eu vi que eu teria que voltar mais forte do que eu era para ter uma ascensão, uma oportunidade. Aqui nos Estados Unidos, muitas vezes, a oportunidade não é pelo conhecimento que você tem, é pela quem que você conhece, né? Então, eu vejo muitos treinadores com uma capacidade que podem ser melhores, mas eles não têm oportunidade porque não conhecem, não tem relação. E o futebol você tem que ter relação, não me entenda errado. O mundo é feito de relacionamento, mas você tem que ter conhecimento técnico, né? E na verdade aqui, o que eu falo é o seguinte, tem uma história que vai me marcar para minha vida, eu vou contar sempre. Eu trouxe o Thiago Santos para cá agora e eles foram fazer uns amistosos quando eu fiz a intermediação para o Dallas, e eles foram fazer uns amistosos em Orlando. E aí eu fui para Orlando, aí o Thiago sentou comigo e falou, cara, eu tô horrorizado. Eu falei, o que foi? Eu falei, não tem pressão. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, o Wilsinho tá aqui há 200 anos, ele contou que eles ficaram 8 meses sem ganhar uma partida, não caiu o treinador, não mudou nada, e quando eles ganharam o jogo, tinha carro de bombeiro na rua, tinha não sei o que. Eu falei, cara, mas é isso, o americano é entretenimento, mas ao mesmo tempo, eu acho que você viveu dentro da seleção, eu acho que as seleções hoje dos Estados Unidos de base são seleções altamente competitivas. E aí você vai me falar como olhar de treinador, porque você entende, eu entendo de negócio, você entende de negócio. Eu não sei se é porque o americano é extremamente obediente ou se ele realmente está aprendendo a jogar futebol.
estando na Ou se seleção... junta as duas, um pouquinho da obediência com um pouquinho... Eu acho que os Estados Unidos, a gente forma jogador na quantidade e na qualidade, né? Os Estados Unidos, hoje, ele tem uma quantidade de jogadores. Nos 25 anos de futebol profissional aqui, olha o tanto que o futebol cresceu. Então, hoje, você consegue encontrar jogadores com perfil que estão indo para a Europa. Mas são poucos ainda. Por quê? Porque quando você encontra o jogador, você tem que desenvolver ele, né? A seleção nossa, lá na Flórida, que você acompanhou, foi a última seleção residencial. Então, a gente convocava 30 jogadores e eles moravam com a gente. Era uma equipe profissional. Sim. E eu acho que eles erraram depois, antes de ver os resultados da nossa, eles falaram, não, esse projeto está aí tem muito tempo. Vamos deixar o projeto para as categorias de base dos clubes. E os Estados Unidos não está pronto para isso ainda, formar em excelência. Mas é um processo. Né? Sim, sim, eu acho que é por isso que eu estou te perguntando, porque assim, quando eu vi aquela seleção, e se eu não me engano, aquela seleção, não sei se ganhou, se empatou com o Brasil e tal, no Sub-17. Era Sub-17, não era? Era Sub-17, não, nós ganhamos. Vocês ganharam do Brasil. Quando eu vi aquela seleção, eu falei, cara, me puxou depois do jogo. Tem muito jogador. Tinha muito jogador. Nós disputamos 12 campeonatos em 2 anos com essa seleção do Sub-17. Dos 12 campeonatos, nós fomos para 11 finais e nós ganhamos 8. Né? Os Estados Unidos nunca viu isso. Não, esquece. Aquela seleção realmente... o jogador-chave é o Josh Sargent, que está no Werder Bremen. Aí foi um jogador fora o Pulisic, agora ele é visto como a próxima sensação, né? Sim. Mas é isso, desenvolver o jogador de maneira de excelência, né? O trabalho foi de novo. E aquele trabalho ali, para mim, era na IMG ali, era sensacional, né, cara? Que você bota o cara... A cultura, na verdade, para as pessoas que não conhecem, é a cultura do americano, tá, gente? Então, assim, a IMG é um lugar de treinamento de excelência, onde treinam grandes atletas profissionais de NBA, Sharapova, do tênis e tal. E os caras, a seleção americana de futebol de base, eles eram residentes. Então, os meninos moravam lá, estudavam num período e treinavam nos outros. Então, assim, era um negócio que era um projeto de altíssimo. Você vai adorar a história, só para contar. Um dia eu estava lá trabalhando no escritório, aí estava tendo muita bolinha de tênis, nesse pá. Aí eu vi ela a Sharapova atrás, assim. Aí eu falei assim, vou ter que ter essa oportunidade, né? Abri a janela e falei assim, ô Sharapova, dá para você bater aí, que eu estou trabalhando aqui. Ela achou que eu estava falando sério, falou, desculpa. Mas só para não perder a oportunidade, né? Sabe? Mas é isso, você não ia deixar de fazer, não podia deixar de fazer. Dá uma dura na Sharapova, pô. Que dia, né, que você vai fazer isso de novo? Entrou aqui também o Bruno Costa, né? Que trabalha o Bruno que está no São José, que está fazendo um trabalho sensacional lá. O Bruno é top. Cara, eu brinquei outro dia na live do Zanotto, eu falei, cara, o Bruno, você, o Muzi, a gente falou isso no telefone hoje, o Márcio, cara, o cara que faz um trabalho de excelência aqui nos Estados Unidos e bem feitinho, andando na linha, ele só sai dos Estados Unidos se ele quiser. Amanhã o Bruno vai ser contratado pelo Los Angeles, depois ele vai para Orlando, depois ele vai para Filadélfia, depois ele vai para Dallas, depois ele vai... Ele fica aqui sem... Ele aposenta aqui no futebol, igual você. O cara que mandar embora, ele tem que dar muito vacilo em muito tempo, né? Muito tempo. Porque como... Cara, é coisa de americano. Eu falo isso para todo mundo. Não tem. Mas aí, quando você foi para o Brasil, você foi para a seleção trabalhar com o Ney. Exato. No Sub-20. O Ney foi um caso interessante, porque quando o Ney assumiu a seleção, ele ainda estava no Curitiba, né? É verdade. Aí subiu com o Curitiba para a Série A e já pegou a geração do Neymar, do Casemiro, desse povo, e foi campeão sul-americano e mundial. E a seleção tem que até segurar algumas palavras, né? Eu lembro quando a gente reuniu depois de um ano que eu estava lá, e você fez um comentário de vocês conseguiram... como é que você falou? Eu morri de rir, cara. O futebol ele é feito de muitas coisas erradas, né? E quando a gente assumiu a seleção, acho que o Ney fez um belo trabalho em organizar e trazer o futebol para o futebol. Não, eu lembro até que eu falei com você, eu falei, caralho, vocês conseguiram, vocês arrumaram o presídio. Mas, no sentido pejorativo, mas assim, porque tava a farra do boi lá dentro, era uma coisa de jogadores, né?
Eu falei, nossa senhora, ainda brinquei, falei, caralho, botaram um cordeirinho para cuidar dos lobos, e deu certo, ele botou os lobos no lugar. O Ney com a liderança. E eu falo para todo mundo, Marcelão, futebol é feito de relacionamento. Esquece quem falar que, não, porque ele não vai fazer, porque é relacionamento. Relacionamento não quer dizer fazer coisa errada. O cara vai te ligar. Se você puder me ligar e perguntar se eu tenho um jogador e eu tiver um jogador, é certeza que a chance de eu fazer o jogador no time do Marcelo é maior do que a de um agente que ele não conhece. Porque ele sabe que eu estou levando para ele é uma coisa... Pô, aí o meu jogador, se for o mesmo jogador, na mesma qualidade, no mesmo valor, com a mesma condição, com tudo, esquece, eu ganhei a briga. É porque as pessoas confundem o relacionamento. Hoje o sistema de scouting está muito evoluído. Se você indicar um cara que não vai, o cara nem vai te ligar nas próximas vezes, né? Então, tipo assim, o futebol está muito profissional. E o Ney ali, hoje, tem uma organização da categoria de base dos clubes. Começou lá com o Ney, lá atrás, onde que ele falou assim, vamos padronizar. Os clubes têm que começar a parar de roubar jogador de todo mundo, que estava uma misturada danada. Ali que começou o processo de organização, de respeito, né? Beleza, se não pode criar leis em relação a isso, porque você tem que ir para o governo federal, vamos criar a lei da honestidade, da integridade. Se um jogador não está feliz no seu clube, pô, liga para o outro clube, o jogador foi para o outro clube, liga para o clube passado e fala assim, ó, esse jogador está querendo vir para cá, ele não está feliz aí, 50-50, né? Um amigo meu, um advogado de Belo Horizonte, ele ensinou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, Marcelo, sabe como que eu negocio as minhas coisas? Eu tenho a teoria da negociação do bolo. Aí eu ri, né, do bolo. Ele falou assim, dá o bolo pro cara. Se ele cortar na metade, já está um primeiro passo bem feito, porque ele está sendo honesto, né? Sim. Então, tipo assim, pô, liga pro cara, o cara veio aqui, não está sendo feito com você, vamos dar 50-50, você não tem mais problema com esse cara aí, e eu cuido dele aqui, pô. Mas é o que eu falo, cara, eu acho que não dói para ninguém, né, cara? Eu acho que é uma coisa que... E aí tava no momento onde o clube roubava o jogador do outro clube, e aí os caras iam brigar, aí botava a culpa no agente, aí a culpa era do agente, aí a culpa depois era do dirigente. Cara, aí os caras fizeram um comitê de ética lá, né? E tem até hoje, e assim, eu presenciei muita coisa, muito por causa do André Figueiredo, né? No Atlético, o André me mostrava, e desse tipo de coisa que não adiantava, não ia funcionar, e realmente, cara, parou de ter esse tanto de sacanagem, cara, porque é sacanagem. Se o clube formou, cara, ele tem que ter algum direito, ele tem que ter alguma. Ele tem que ter. Ele gastou tempo, ele gastou dinheiro, ele gastou energia, ele gastou tudo, sabe? Eu acho que assim, isso é uma coisa que, para mim, é primordial, que é o que eu falo. Vamos fazer um negócio? Vamos. O que é seu? Isso. O que é meu? Isso. O que é seu? Aquilo. Cara, e muitos dos negócios, as pessoas até brincam e tal, outro dia o Elmo até comentou, cara, sem papel. Eu tenho anotado aqui as coisas, porque se eu morrer amanhã e minha mulher receber, ela vai pagar quem ela tem que pagar. Mas eu tenho anotado, mas sem papel. Na confiança. Porque é o seguinte, eu falo para todo mundo, se você sacanear um cara uma vez, você vai fazer outro negócio com ele? Não, nunca mais. Mas se você fizer 10 negócios com um cara pode falar que você sacaneou, o outro pode falar que você... Mas aquele cara nunca vai falar que você sacaneou ele. Você tem 10 negócios. Você não tem só um. Porque, beleza, o cara pode fazer um negócio e falar, puta, o cara me sacaneou, o cara me avacalhou, o cara me... Tá. Agora, se você vira pro cara, é o que eu falo para as pessoas também. Por exemplo, você tem que deixar bem clara a regra do jogo. Né? Beleza, se a gente fizer um negócio junto, é meio a meio. Mas se eu fizer um negócio e você me trouxe o jogador, você não pode ganhar igual eu. Eu vou ganhar 70, você vai ganhar 30. Eu vou ganhar 80, você vai ganhar 20. Investiu mais, quem investiu menos. Né? Eu investi, eu vou tirar o investimento e a gente divide o lucro. Então, eu acho que assim, se você deixar a regra do jogo transparente e clara, eu acho que não tem como dar errado. Então, assim, para mim, e muitas vezes, você passou um momento do meu lado, uma época disso com isso. Cara, muitas vezes eu pensei em, cara, eu não vou mexer com futebol. Não é para mim, cara. É uma coisa que... Cara, porque eu falo o seguinte, quem vende jogador de futebol, vende qualquer coisa. Então, se me botar para vender carro de luxo, eu vou vender. Se me botar para vender apartamento de jogo, se me botar para ser dono da minha empresa de indústria de alguma coisa, eu vou fazer ela virar. Então, eu não tenho isso. Aí eu falo, cara, isso não é para mim, cara. Não é possível, cara. Tá tudo errado. O futebol tem muita mentira, tem muita enganação. E como que você com valores bons, você
se destaca nesse ambiente. É só com o tempo. E você não pode deixar os seus valores ser mudados, né? Enquanto muitas vezes a pessoa que está errada em short term, né? No período curto, as pessoas acham que ela está certa. Mas deixa o tempo falar, né? E isso eu aprendi no futebol. Muitas vezes, pô, você está ali num clube ali sendo coisa de resultado do Brasil. Se você não tem resultado, a fila vai andar. Aí as pessoas, o trabalho não está bom, o trabalho não está bom, o trabalho não está bom. Você sai. Hoje, por exemplo, aí depois de 6 anos, o clube te liga querendo que você volta todo ano. Porque sabe que naquela época, né, pô, quem fez o trabalho bom foi esse cara. Todo mundo passou aqui depois, mas o seu nome é sempre lembrado a longo prazo. Não, e detalhe, né? Vamos pensar o que eu falo para todo mundo. Em 18 anos, 19, eu vi vários agentes começarem, ficarem ricos, ficarem pobres e parar. Começar, ficar rico, ficar pobre, parar. E aí você vai vendo que... E tem os que se perduram, que permanecem, que estão no mercado e vai chegar gente nova. E eu fico muito feliz hoje, cara, que eu acho que a geração nova do futebol, a geração mais nova, fez até a geração antiga começar a se adequar. Então, hoje, os grandes agentes, hoje, os filhos trabalham com os pais, tal, porque são eles que estão numa geração diferente. A geração 28, 29, 30, 31 anos, que os caras estão entendendo, opa, peraí, dá pra gente fazer, continuar ganhando dinheiro, eu vou continuar construindo como meu pai construiu, mas peraí, eu vou mudar a direção aqui para isso aqui. Pai, não faz assim, faz assado. Ou vamos continuar fazendo como você sempre fez. Os jogadores estão chegando para a gente diferentes, né? A geração, para a gente formar jogador e tudo, jogadores totalmente diferentes. Hoje está até na live aí o Gustavo Riz, que é meu jogador aqui também, é do Cruzeiro. A gente pegou ele de empréstimo aí. Acho que ele está na live. Um abraço, Gustavo. E eu acho, cara, que os jogadores hoje, eu falo que o futebol é para quem quer muito ou para quem precisa, né? Então, isso é uma outra... Ou o cara quer muito, que então vai ser o caso dos caras que... Se o Danielzinho falasse, meu sonho é jogar futebol, quero, vai. Ou o cara que precisa. O cara que... Aquilo ali, a necessidade trouxe ele para o futebol e depois ele vai mudar de patamar. E aí, só que hoje, o Canela na live comigo até falou isso, que é legal. Hoje não tem mais aquele amor à camisa, né? O amor à camisa, hoje, o futebol virou business, né? Virou um negócio muito grande, movimenta bilhões no mundo inteiro. Então, você não vê o atleta falar o seguinte, eu quero começar a jogar no Corinthians e quero encerrar minha carreira no Corinthians e vou jogar 20 anos no Corinthians. Não, o cara quer jogar 2 anos no Corinthians, dar 2 chutinhos, ir pro Porto, vendendo por 20 milhões de euros, depois ir pro Liverpool, E não é, e é o que eu falo, não é demérito isso. É a mesma coisa que um presidente de uma empresa. O cara começou como estagiário. Quantas histórias as pessoas contam? Ele começou como estagiário e hoje ele é presidente. O mundo globalizou, né? Olha, por que para ele é mérito e pro agente. E é o que você falou, hoje eu abro o computador aqui, eu em casa, e pego o iScout, eu pego o InstaScout, e falo, jogador, lateral direito, com 1,78 m, jogando. Ele me dá a lista, me dá as valências, me dá o cognitivo, me dá tudo. Exato, mas o que vale é o olho ainda, né? Cara, é aqui, ó. Tá muito fácil ser trabalhador. Eu recebo muita coisa aqui de material, e material bom em tudo, mas eu ainda vou no meu olho. A gente estava conversando de um atleta que eu achei na 4ª divisão aqui, passaporte americano e jamaicano. Tudo bonitinho e tudo. Eu falei assim, não, eu quero ver ele, porque eu gostei. Mas eu não vou confiar somente na tecnologia. Só no vídeo, não. Então, não. Foi 22 jogos, né? Assistindo o cara, eu falei, e ele jogando de volante. Eu falei, esse cara é lateral direito. E hoje ele é o 2º melhor lateral da liga, né? Então, tipo assim, mas por quê? Talvez eu podia perder esse jogador por não ter colocado o meu trabalho, né? Ou eu poderia ter contratado ele e ele não fosse o que ele seria. Ainda você tem que colocar o seu olho. Conhecimento técnico é muito importante. Não, e aí é o seguinte, Marcelo, eu acho que aí depois disso tudo, vem o quesito. Lugar certo na hora certa, sorte. Aí eu concordo que pode até ter. Você chegou no clube. E eu falo para todo mundo. Cara, eu fui no Brasil. Eu ia para o Brasil uma vez por mês. E aí um dia eu fui acompanhar um treinamento. Ele está até na live, eu acho, o Raul. A gente fez uma live junto e tal. Eu fui acompanhar um treinamento. O Cássio está na live, ele não vai deixar eu mentir.
Cheguei lá, cara, os caras botaram a Vera Verão de lateral esquerdo. 1,95 m, canhoto, magrelo, de lateral esquerdo. Falei, vocês estão certinho, errado tá a Bíblia, né? Porque se tem algum lateral esquerdo desse tamanho no mundo, me conta um, que eu não conheço. Não, mas é porque ele chega, a passada é larga, o tapa aí. E realmente, ele tem muita qualidade. Qualquer zagueiro. Falei, cara, esse negócio é zagueiro. Ele vai ser um dos melhores zagueiros do Brasil. Ele vai ser um dos melhores zagueiros do Brasil. E aí, cara, o Cássio e o Elmo falaram, puta, vamos ver, vamos. Aí botaram ele para treinar de zagueiro, treinou de zagueiro, primeiro jogo. Atlético e a gente, no Serranense, era Betinense ainda, Atlético contra a gente, ganhamos o jogo. Ele destruiu com o jogo, jogou mais um jogo, foi para a Croácia. Pro Dinamo B. Zagueiro, né? Foi pro Dinamo B. Os caras perderam a opção de como, voltou. Foi titular absoluto do Corinthians ano passado inteiro no Sub-20. Hoje tem. Então, assim, é o que eu estou te falando. Agora, é o que eu te falo, é o olho. É você ter a sua convicção e conseguir convencer as pessoas dela também. É o que você falou do lateral. Você podia ter perdido o negócio, mas também você podia ter contratado gato por lebre, né? Eu falo assim, porque a gente contar que dá certo é legal. Mas tem um tanto que dá errado também. Tem um tanto que você acha. Por isso que o olhar técnico, cara, quanto mais você vai ganhando experiência e o olhar técnico é muito importante. A tecnologia, você tem que saber usada, mas o core é o quanto você conhece da sua profissão. Queria mandar um abraço para o Almir, que está de Curitiba. Também o Thiago, que trabalha aí com o Amaury, né? Um abraço para vocês aí. E eu tenho a história do próprio Bernard, que saiu do Atlético, né? Ele estava jogando, acho que a terceira divisão do Mineiro, acho que ele era um menino ainda. Democrata, o uniforme nem cabia nele. E eu fui para ver outros jogadores, estava jogando na seleção brasileira. Eu fui para ver outros jogadores, eu acho que era o terceiro jogo dele. Ele estava com a camisa 10, o uniforme não cabia no menino. Aí o menino começa a rabiscar e vem daqui, vem de lá. Eu falei, rapaz, que menino é esse aí? E todo mundo falando dos outros, não, esse aqui. Eu falei, não, eu quero aquele ali. Aí eu acompanhei e mandei pro Ney. Falei assim, Ney, tem um menino de 17 anos jogando a terceira do Mineiro, sei lá se é a terceira e segunda. Falei, esse menino aqui vai ser um sucesso, cara. E não deu outra, eu acho que tá com 16, 17 anos. Aos 18 ele já estava arrebentando, né? Mas ele foi. E é o que eu te falo, aí veio o momento, né? Caiu no time do Atlético de 2013. Ronaldinho falava assim, corre que eu te acho. Corria, ele achava. Jogou, destruiu, foi para seleção, foi para Copa do Mundo, joga hoje. E aí é o que eu falo, que as pessoas dizem, mas ele é pequenininho, ele joga na Inglaterra. Então, assim, o futebol... Vocês recuperaram um cara, e eu posso falar bobagem, mas eu acho que se vocês tiveram o dedo para recuperar, aí você vai me lembrar. O Dudu, do Cruzeiro. Que era do Cruzeiro, que está no Palmeiras. Foi o Ney foi do Curitiba. Eu não estava na passagem do Curitiba junto com o Ney nessa, não. Mas o Ney trabalhou com ele na base do Cruzeiro, né? O Dudu estava mais perdido que segue em tiroteio. O Ney falou, vem. Então, isso é importante. E eu acho que esse conhecimento também, Marcelo, que eu falo que é importante. Você ter trabalhado com o cara algum dia, ou você ter alguém que você conhece, que é a pessoa que vai te dar informação fidedigna daquilo ali, né? Então, eu acho que assim... E você montando o seu grupo de relações, por exemplo, eu tenho grupo de relações de empresário, que é a sua profissão. Eu sei os empresários que conhecem o jogador, né? Sim. Então, quando um empresário me liga e vai falar sobre jogador e eu sei que ele tem jogador, minha intenção é 100%, né? Aí mas eu tenho empresário que o olhar do negócio. O olhar dele crítico não é bom para jogador, mas ele monta situações que é impressionante. Então eu falo, ó, quem que daquela situação que entende de jogador, né? Porque ele vai me falar o ABC, mas o bom mesmo é o dele, né? Então, mas é isso é essencial. Eu acho que assim, é muito legal esse desenho, que é o que eu falo. A gente vai conversar de jogador, e quando eu falei no início da live, que eu falei com o Thiago, eu falei mesmo, tio, eu já achei o jogador. Monta a operação, eu acho que tem que ser assim, assim, assado. Agora, desenha do jeito que você acha que encaixa no mercado aí e me fala. Por quê? Por isso, porque eu acho que assim, eu acho que o Papai do Céu me deu um dom, e eu aproveito, que eu consigo projetar aquele menino, né? E aí, eu já acertei muito, já errei muito, mas eu projeto e a maioria dá certo. Então, assim, quando a gente conversa... A gente aprende fazendo. Quando a gente conversa e a gente fala do perfil de jogador,
É o que eu te falo, às vezes, que a gente fala, pô, você fala, Dani, mas esse menino, eu falo, cara, esse menino pode vir para cá, que eu acho que ele tem perfil dos Estados Unidos. Aí esse não vai conseguir jogar aqui, porque ele não aguenta correr, ele não tem a intensidade. E essas coisas são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu tava um dia lá em Dallas, o André falou, cara, tem uns empresários que me mandam uns e-mails, que ele manda 50 jogadores no e-mail. Eu falo, será que o cara tem a ideia de que algum diretor ou que algum chief scout vai abrir um e-mail com 50 jogadores e falar, cara, esse cara tem 50 fenômenos. Eu recebi um e-mail aqui de novo, não é desmerecendo não, mas é contando a realidade para o público que quer. É muita curiosidade dentro do futebol profissional, né? Eu recebi um e-mail da Europa falando, prazer, a nossa companhia tal. Eu tenho 3 jogadores aqui que não estão no nível de alto nível no futebol, eu queria indicar para você. Falei, tá de brincadeira comigo, né, meu querido? Eu comecei a rir. É igual os caras ligam, né? Deve ligar pro Bruno, às vezes, liga pro André e fala assim, cara, o meu sonho é encerrar a carreira aí nos Estados Unidos. Peraí, filho, aqui não é casa de apoio, não, aqui não é aposentadoria. Aí dá vontade de responder. O cara falou assim, tudo bem. Eu tenho o Edson aqui, que jogou a final do Copa do Mundo pela seleção da Holanda e jogou a final. Se o seu jogador, que não é tão bom, conseguir ganhar dele, talvez eu mando o Edson embora, que é vice-campeão mundial com a seleção da Holanda. Mas é isso. E os caras acham que é isso, que é assim, eu vou para lá. Aí o cara fala, não, vou para os Estados Unidos. Estados Unidos é fácil de jogar. E eu falo, cara, hoje eu te falo, não é qualquer atleta brasileiro que consegue jogar na MLS. Não. Nem na USL, nem na USL. Não consegue, cara. Cultura é muito diferente. Se o cara não respeitar a cultura do país que você vai, não vem. Você tem que respeitar. Concordando ou não, é outra história. Mas respeita porque a gente é menor que uma cultura de um país. Sim. Lógico que depois você vai ganhando bagagem, eles vão gostando de você, você pode mudar algumas coisas que você acha que não é legal. Mas você tem que ter respeito ao país. Eu acho que é por isso que poucos brasileiros têm sucesso aqui, né? Hoje a gente tem 4 ou 5 brasileiros no mercado. O perfil de todos respeita a cultura. Não quer dizer que você concorda ou não. Tem muita coisa que eu concordo. Tem muita coisa que não. Mas no Brasil é a mesma coisa. Tem muita coisa que eu concordo e não concordo. Não. E outra coisa, a gente estava falando outro dia com o André falou o seguinte, a parte de formação de jogador que a gente está falando, né? Que ele falou, cara, hoje os caras me pedem não receita de bolo, mas os caras me pedem informação sobre formação por eu ter trabalhado esse tempo todo no Brasil e o Brasil ser um grande celeiro de formação de jogador. Quer dizer, os anotas aqui, sei lá, um ano, vai fazer um ano agora. Então, assim, é um cara que... E, ao mesmo tempo, os caras tiram o chapeuzinho da humildade, falam, a sandalinha da humildade, e falam, vem cá, me ajuda. E os caras fazem isso em benefício da liga, o que eu acho mais legal. Igual na sua liga, igual... Então, o que eu penso no futebol? Os pilares para a formação, na minha opinião, sabe? Tem que ter qualidade técnica? Tem. Tem que ter qualidade física? Tem. Agora, querer, resiliência, caráter, isso tudo, cara, é um pacote. É um pacote, cara. Não tem jeito. E aqui, mais ainda, é o que eu falo aqui nos Estados Unidos, a gente está falando de Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, esquece. Não vai chegar, não vai jogar, não vai... E eu acho, até me perguntaram outro dia, negócio de MLS, de USL, de tudo, eu acho que os brasileiros que estão aqui hoje, na liga, tanto como profissionais, você, André, o Bruno, o Muzi, quanto como jogadores, atletas, são brasileiros que eu acho que vão reabrir o mercado da MLS para o Brasil. Mas por quê? Porque são profissionais. Os caras que estão aqui hoje, todos eles são profissionais de futebol. Então o cara vai treinar, o cara cumpre horário, o cara é respeitador, o cara sabe o espaço dele. Cara, e é isso que os caras gostam. Pronto. Não tem. Acabou aquilo o malandro. Não, aqui o cara gosta do jogador de futebol profissional. Os caras vão incorporar a qualidade à liga, porque eu acho que aí os caras que têm muita qualidade, mas vai ser isso que vai acontecer. E aí abre espaço para quem? Para o treinador, para o diretor, para o cara da base, para o tipo de cara. Aqui, para eu ser contratado, eu tive que mostrar o planejamento meu de modelo de jogo, como que a minha equipe deveria jogar,
qual que são as influências da cultura no meu estilo de jogo, que eu vou formar a equipe, quais são os jogadores, as características para jogar. Eu tenho que ter um modelo de jogo antes do time começar. No Brasil, você é contratado, você tem que ganhar os 3 primeiros jogos. Está mudando isso, né? São questões de liderança. E tomara que os próximos... E eu acho que essa liderança tem que vir do diretor de futebol, que é a pessoa contratada, porque muitas vezes o presidente, a maioria são torcedores. Sim, Né? sim. O cara quer o nome, o cara então quer isso, quer aquilo. Eu acho que o diretor de futebol, alinhado com o treinador, que tem que fazer esse trabalho de planejamento e modelo de jogo. Né? Tá mudando no Brasil ainda, mas aqui é nível europeu. Se você não tiver isso, você não é contratado como treinador. Vou te contar, por exemplo, o Josué está acompanhando a gente. Conheço o Josué desde quando ele era auxiliar do Abelão, no Fluminense, logo no meu início da carreira. A gente ficou muito amigo e tudo. E o Josuca sempre falou isso. Ele sempre falou desde lá de trás, ele falou, cara, conhecimento é importantíssimo. E, ao mesmo tempo, planejamento e projeto. Ele está hoje no interior do Rio, num projeto sensacional, onde os caras vão fazer um time, vão crescer, E é isso, cara. Já é um time grande onde o cara... E é isso que você acabou de falar. O dirigente entender que o futebol é uma empresa. Né? Que o futebol é uma empresa como uma empresa qualquer. Ela gera muito mais valor, mas... Você tem que ter processos. Se a sua equipe está assim, como é que você vai atingir o nível máximo, que é o desejado? Você tem que criar um processo para fazer isso. Eu acho que a gente brasileiro, a gente tem essa capacidade de formar equipe, formar time vencedor. Né? Tanto que nós somos os melhores do mundo. Mas o que eu aprendi com os Estados Unidos nessas 2 passagens é que nesse modelo de desenvolver equipe, tem que colocar pingos de organização. E ajuda a gente a ser mais eficiente. Né? Com certeza. Não, eu acho que a organização... Isso eu aprendi muito aqui, tá? Eu acho que a organização é tudo para a vida inteira. Cara. Eu acho que é para a vida. Então, assim, cara, eu acho que a gente tem... vamos brincar, mas a gente tem bate-papo aqui para a gente ficar até 2 horas da manhã. Mas aí a gente ia ter que abrir vinho, segunda-feira não pode. Porque você vê que aqui é feriado todo dia agora, não tem mais isso. Mas, Marcelão, obrigado, cara. Eu acho que foi muito legal. Eu acho que, assim, a minha ideia com as lives é passar um pouco de informação para as pessoas, que elas acham que o mercado do futebol é um mercado que eu nunca vou conseguir trabalhar, eu nunca vou conseguir fazer, mas, ao mesmo tempo, ele acha que ele vai virar empresário de jogador de futebol, vai virar treinador e vai ficar milionário. Então, assim, para mostrar que tem todo um caminho, tem que traçar do mesmo jeito. Então, obrigado aí por tudo e conta comigo. Eu vou realizar meu sonho ainda, eu vou conseguir colocar um jogador para jogar com o Marcelo. Eu coloquei só 9 no Mamoré, mas eu quero colocar um nos Estados Unidos. Valeu, Dani. Obrigado aí. Obrigado, cara. Obrigado por tudo aí. Dá um beijo na família aí, tá? Faz o mesmo. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.